Abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. E depois estaremos lendo no livro do Gênesis, capítulo 39. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Amém? Agora, Gênesis capítulo 39, versículo 20 ao 23. Fica comigo. José prosperava até na cadeia. Oremos. Senhor Deus, fiel e maravilhoso, nós te damos louvores e graça, porque o Senhor está no nosso meio. Te damos louvores e graça, porque estamos aqui para aprender a sua palavra. Te damos louvores e graça, porque o Senhor nos deu esta oportunidade, esse momento, Senhor, nós também devolvemos a Ti. Espírito Santo, me ajuda a falar a sua palavra. Eu sou insuficiente, eu sou carente, dependo de Ti, Espírito Santo. Assim como meus irmãos precisam de Ti para compreender. Ajuda-nos nesta noite, ilumina nosso entendimento, que vidas sejam curadas e edificadas pelo poder da Tua palavra. E eu creio que assim será, ó Deus, porque faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados. Amados, gostaria de falar aqui um resumo do que falamos semana passada a respeito de José. Falamos anteriormente que uma pessoa próspera, ela precisa ter sonhos e projetos. E acima de tudo, nós, a Igreja de Deus, que conhecemos a Deus, devemos apresentar os nossos projetos a Deus. Então Deus vai endireitar nossos caminhos. Falamos também do valor que damos ao fato de estarmos vivos. A pessoa que é próspera, ela valoriza a vida, ela dá valor ao estar vivo. Falamos que José, ainda que estava vivendo como escravo na casa de Potifar, José serviu aquele homem desconhecido com fidelidade, com retidão. E diz o texto que o Senhor prosperava tudo que estava na mão dele. Falamos que José tinha consciência que Deus sempre estava presente. Quando a mulher o tentava, José disse para a mulher: pecaria eu contra Deus? Ou seja, Deus está aqui, Deus está presente. Então a pessoa próspera tem essas características. Tem sonhos, tem projetos, ela apresenta a Deus os seus sonhos e projetos, ela ama a vida, ela serve aos outros com fidelidade, com honestidade, com retidão, e tem consciência que Deus está presente em sua vida. Amém? Queridos, hoje estaremos falando a respeito das oposições que apareceram a José. Porque o fato de eu ser próspero, o fato de tudo aquilo que eu fizer, Deus me ajudar, dar certo, isso não impedirá de Satanás se opor ou se levantar contra a minha vida. Deus, com certeza, não vai impedir que Satanás me tente. Deus não vai impedir. A tentação virá. Agora cabe a nós resisti-la. Cabe a nós sermos fiéis. E Satanás então se opôs a José, e ele então foi acusado injustamente e foi lançado à prisão. Mas quando olhamos aqui, diz o texto, versículo 20 a seguir, do capítulo 39, que Deus estava com José. Versículo 21: e o Senhor, porém, estava com José. José havia sido preso injustamente, mas o Senhor estava com ele. E lá na prisão,
Deus lhe deu graça. Mas vamos falar um pouco, irmãos, a questão dessa oposição maligna. Todos, irmãos, todos que começam a prosperar de forma justa, de forma honesta, com verdade, Satanás se opõe a ele. Nós vemos essa oposição na vida de Abel. Diz o texto que Abel ofereceu a Deus a sua primícia. O seu irmão teve inveja dele, o odiou e o matou. A primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 12, se alguém quiser ler, que fala que Caim era um homem maligno. Caim era um homem maligno. Então, quando Abel sofreu uma oposição do seu irmão, na verdade, quem estava se opondo a Abel era o próprio Satanás. Porém, ele fez de Caim o seu instrumento. Alguém leia? Amém. Então perceba que Abel prosperou diante de Deus no tocante à oferta. Abel chamou a atenção de Deus. Deus se agradou do seu sacrifício. E por estar prosperando, Satanás entrou no coração do seu irmão. E diz aqui o apóstolo João que Caim era maligno. Então quem estava por trás de todo aquele mal que aconteceu a Abel? O inimigo, Satanás. Assim como ele também estava por trás de todo o mal que estava acontecendo a José. José estava bem na casa de Potifar. José era um mordomo fiel, um bom administrador. Mas Satanás sentiu inveja dele, ficou com ódio da sua prosperidade. E então se levantou contra ele por meio da tentação. Como ele não caiu na sua tentação, como ele não cedeu à tentação, então o diabo se opôs contra ele de modo leviano, mentindo, falando uma mentira e o lançando na prisão. Então a oposição, irmão, virá a todo homem que prospera. Jó também foi a mesma situação. Jó capítulo 1, versículo 9 a 12, e Jó capítulo 2, versículo 4 a 6. Alguém leia? Amém. Perceba, irmãos, aqui Satanás se opondo a Jó. Por que Satanás se opôs a Jó? Porque ele viu a prosperidade de Jó, que tudo que Jó fazia, Deus abençoava, Deus prosperava a obra das suas mãos. Viu que os gados de Jó, a sua fazenda só aumentava. Jó cada vez mais alcançava fama, honra. E Satanás invejou a Jó e se opôs contra Jó diante de Deus. E o que Deus fez? Permitiu que Satanás lhe tocasse nos seus bens. Oposição, prosperidade atrai oposição maligna. Diga comigo: prosperidade divina atrai oposição maligna. Agora a pergunta é: quem quer ser próspero? Eu. Por que, irmão? Ou você sendo próspero ou não, o diabo vai te odiar. Não tem jeito. Uma vez eu estava orando, pedindo os dons espirituais para Deus, e eu era mais novo na fé, e tinha um irmão mais velho que tentou me dar um conselho, mas ele me aconselhou para o mal. Ele disse assim: ei rapaz, para de ficar buscando os dons espirituais, porque o diabo persegue aquele que é usado. Na mente dele, ele queria me livrar da perseguição. Mas o diabo vai te perseguir, ou você tendo dom ou não, irmão. A oposição virá contra você, ou você sendo próspero ou não. E graças a Deus que eu não dei o ouvido àquele moço lá. Eu tapei os meus ouvidos e falei assim: seu medroso.
prosperidade e Satanás teve inveja dele e foi lá no céu para tentar mudar aquele quadro. Mas Deus, que conhecia a estrutura de Jó, permitiu. No capítulo 2 do mesmo livro, versículo 4 a 6, alguém leia. Amém. Então Satanás perdeu o primeiro round, porque Jó não murmurou nem maldisse a Deus por toda a desgraça que lhe aconteceu, porque ficou pobre da noite para o dia, perdeu sua família, seus filhos, e ao invés de murmurar, de maldizer, de blasfemar de Deus, ele adorou ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Então venceu a primeira tentação. A segunda vez, Satanás sobe lá e tenta novamente, dizendo: olha, ele não murmurou porque ele está vivo. O que o homem não dará pela sua saúde? A gente entende assim, irmão. Se eu perder algum bem material, o que a gente entende? Eu tenho saúde, eu trabalho e conquisto de novo, não é? O bandido, ele rouba e nunca tem. E o trabalhador? Trabalha e conquista. Então o diabo falou assim: então toca na carne dele, que ele vai murmurar. Toca na sua saúde, que ele vai murmurar. Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, mas não lhe tirasse a vida. Diz o texto que ele foi acometido de uma lepra da cabeça à planta dos pés. E a sua mulher chegou até ele e disse assim: até quando conservará a sua fidelidade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que Jó disse? Tu falas como uma louca, só vamos esperar de Deus o bem e não vamos esperar o mal. Só queremos o bem de Deus, o mal, Deus não pode nos dar o mal. E Jó não maldisse a Deus. Perceba que Jó venceu as tentações, venceu as tribulações, ainda que ele não soube porque aquilo aconteceu. Ele só foi saber no final do livro, lá quando ele encontra Deus e Deus tem uma conversa com ele. Aí ele fala assim: puxa vida, pensei que tudo que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, e eu me arrependo no pó e na cinza de tudo que eu falei, porque eu não sabia o que eu estava falando. Porque Deus faz o que quer das nossas vidas. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Amém? Queridos, a minha prosperidade atrai os olhares de Satanás. Satanás se levanta contra uma pessoa próspera. Mais um exemplo, Daniel capítulo 6, versículo 1 a 5. Se alguém achar, leia por favor. Amém. Olha aqui outra questão de prosperidade. Daniel já havia prosperado no reinado de Nabucodonosor e agora está prosperando no reinado de Dário. E o rei Dário quer honrar Daniel, fazê-lo primeiro-ministro, aquele que regeria todas as províncias. E quando os outros cabeças souberam o que o rei Dário estava projetando, o que eles fizeram? Vamos tentar dar um jeito de dar um fim nisso. Só que olhava para Daniel e não achava defeito. Daniel era um homem fiel, um homem íntegro. Diz o texto que ele tinha um espírito excelente. Não havia culpa em Daniel. Um homem íntegro, reto, de caráter justo. Satanás, que estava no meio daquela reunião, falou assim: é só se você se opor contra ele na lei do seu Deus. Satanás estava naquela reunião. Vamos fazer uma lei aí contra a fidelidade que ele tem ao seu Deus. E assim fizeram. Perceba que toda prosperidade atrai oposição maligna, principalmente se essa prosperidade vier de Deus.
Se Deus está te fazendo prosperar, se Deus está te fazendo crescer, espere pela oposição, espere ser perseguido, espere ser caluniado, espere, porque isso vai acontecer. Mas não queira você pensar que o seu inimigo é a carne e o sangue, porque disse Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 12, não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. O meu e o teu inimigo é o diabo. Lute contra Satanás, não lute contra a carne, nem contra o sangue. Se de repente eu começar a te perseguir, se de repente eu começar a tentar te atrapalhar, não lute contra mim, lute contra Satanás, que está agindo na minha vida. Aí você vai prosperar ainda mais. Só para os irmãos entenderem isso, quando, avançando um pouco, quando José se tornou governador do Egito, eu acredito que Potifar ainda servia a Faraó, e eu acredito que a mulher de Potifar ainda estava viva. Só que você não vê trecho nenhum que José foi lá se vingar. José não foi se vingar. Por quê? Porque José não lutava contra homens, José não se opunha contra pessoas, José aguardava no Senhor, e por isso Deus o fazia prosperar. Que Deus te defenda, que Deus te defenda, que Deus te defenda. Aleluia, aleluia. Voltemos em José. Então perceba que existem vários exemplos de homens que prosperaram. Cristo também é um. Jesus recebeu duras perseguições por fazer o bem. Uma vez Jesus disse assim: vocês vão me apedrejar por qual milagre que eu fiz? Aí eles disseram: não é por milagre nenhum não, nós só vamos te apedrejar porque você está se dizendo que é filho de Deus. Aleluia. José, irmãos, quando estava na prisão, voltemos lá em Gênesis 39, nós dissemos aqui semana passada que um dos segredos de José era Deus está com ele. O versículo 21, e o Senhor porém estava com José. No capítulo 39, versículo 2, e o Senhor estava com José. Então se o Senhor estiver com você, você vai prosperar. O segredo da prosperidade de José era Deus estar com ele. E o Senhor estava com José na prisão. Diz o texto, versículo 21 ainda do capítulo 39: o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. 22, e o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Uma pergunta: por que o carcereiro deu para José trabalho na prisão? Primeiro, porque Deus deu graça para José diante dos olhos do carcereiro. Segundo, ainda que eu vá para a cadeia por causa de um crime que eu fiz, as pessoas vão querer saber o que eu fazia antes, ou não? De repente eu vou para a cadeia porque eu roubei, ou matei, ou coisa assim. Quando eu chego lá, chega a minha acusação, ou não chega? Aí o carcereiro outra vez no meu coração, e arde outra vez no meu coração, e arde outra vez no meu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, e depois estaremos lendo no livro